adesiva lá, né? Esse mini curso de inverno de introdução à astrofísica está acontecendo aqui no campus de Caraguatatuba do Instituto Federal de São Paulo, do IFSP, tá? Está sendo promovido aí pelo Programa de Extensão Ensino e Debate, Atividade de Educação Científica e Cultural. E a gente conta aqui com o nosso querido professor Hilda Goldman, professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, né? Uma pessoa que conhece, né, bastante bem física nuclear, me ensinou física nuclear no mestrado, no doutorado que eu fiz, e a gente tem que agradecer bastante essa disposição, essa energia aí para ele vir esses 5 dias, né, um mini curso de 3 a 7 de julho de 2017, e a gente pretende disponibilizar a filmagem das aulas desse mini curso, depois talvez no YouTube, né? Então, lembrando vocês, ontem foi uma introdução à astrofísica, o cosmos, né? Hoje, o professor Hilda vai trabalhar com estrelas, com energia, com produção dos elementos, né? Com a cosmogênese dos elementos, tá? Amanhã, quarta-feira, hoje é dia 4, né, de julho, terça-feira de 2017, amanhã, quarta-feira, vai ser relatividade restrita e a descoberta do Meson Pi pelo César Lattes. Na quinta-feira vai ser relatividade geral, num formalismo não tensorial, num formalismo que seja acessível para um aluno de primeiro, segundo ano de matemática, por exemplo, tá? Porque a relatividade geral mesmo ela tem um formalismo super pesado, né? Formalismo tensorial, tá? É uma álgebra de tensores. Mas o Hilda, como ele falou, vai ser na quinta-feira a relatividade geral para pessoas sem essa necessidade de saber muito a álgebra tensorial. E na sexta-feira vão ser problemas em aberto de astrofísica, da ciência, problemas de fronteira da ciência como energia escura, matéria escura e partículas hiperenergéticas, tá? Então, passo a palavra ao professor Hilda, agradecer ele novamente, tá? Como ele falou, se vocês quiserem interromper durante a aula, tem esse espaço, e no final a gente vai ter um espaço para perguntas, né? Vocês podem anotar aí, vai ter um espaço para perguntas no final, tá? Muito obrigado, professor Hilda. Tá, bom, interrupção a qualquer tempo, sem problema. Eu, obviamente, qualquer coisa que não fique esclarecida, eu vou procurar esclarecer. Bom, o nosso universo tem determinadas partículas fundamentais que estão presentes e são conhecidas. Então, temos os baryons, os leptons, os conhecidos são o elétron, e sua contrapartida positron, os neutrinos, sua contrapartida antineutrino, fótons, e que não existem de uma forma, vamos chamar, trivial, os mesons. E mesons fazem parte
de uma classe especial, que são os bósons. O baryons, quer dizer, o gênero próton, nêutron, são basicamente os constituintes da matéria. Então, na matéria, próton é a partícula mais presente. Na matéria ordinária, a partícula alfa ou o hélio, ou mais costumeiramente o hélio 4, e as outras, o conjunto das partículas mais pesadas, estão presentes numa proporção extremamente menor. Vamos colocar algo menos do que 1%. Então, a nossa matéria, a matéria orgânica, principalmente temos presente oxigênio, hidrogênio, carbono, nitrogênio numa proporção menor e toda uma série de partículas mais pesadas que estão presentes em proporção da ordem de fração de porcento, e algumas delas estão presentes numa proporção tão pequena que nós acrescentamos um nome grego, óligo, que significa raro, oligoelementos. Então, ferro, bastante presente na natureza, está presente no nosso organismo na proporção de 5 gramas. Pensando no indivíduo masculino da ordem de 70 quilogramas, o ferro está presente numa proporção de 5 gramas. Quer dizer, menos do que uma parte em 10.000. O iodo, que está presente, aliás, na tireoide, ele está presente em algo da ordem de 15 miligramas. Um elemento químico como o cobalto está presente na proporção de miligrama. Outros elementos estão presentes numa proporção bem menor. Agora, no universo em geral, todo o conjunto de elementos mais pesados que o hélio estão presentes numa proporção que é menos do que 1%. Estrelas formam os elementos químicos. O Sol é uma estrela média, mas com uma massa insuficiente para formar qualquer elemento além do hélio 4. Então, os elementos químicos
que se encontram na Terra e no sistema solar em geral são, vamos dizer, poeira de estrelas de uma geração anterior. Então, além de estudar ou apresentar com detalhes o sistema de energia das estrelas, vamos também apresentar o sistema de produção de elementos. Bom, fazendo uma rápida passagem, os elementos químicos, eles são apresentados pelo símbolo, um número de prótons, um número de massa, eventualmente um número de nêutrons. O último elemento químico estável é o bismuto 209. Então, o bismuto 209, ele tem um número de prótons igual a 83, um número de baryons, quer dizer, nêutrons mais prótons, igual a 209, e se por completeza quisermos também escrever o número de nêutrons, então temos 209 menos 83, essa segunda parte, número de nêutrons, em geral é omitido. Quer dizer, não há nenhuma razão de estar completando a aritmética dos elementos. Então, o último estável, bismuto. Agora, na natureza da Terra, aparecem elementos presentes que têm uma vida ou uma meia-vida extremamente longa. Urânio 238, tório, O urânio 238 tem um isótopo. Isótopo é o nome iso igual topos, local. Ele tem um isótopo extremamente importante, que é o 235. Por que estou dizendo que é extremamente importante? Que é o isótopo da fissão. O urânio 238 não
é o isótopo da fissão. Então, o isótopo que alimenta reatores nucleares é o isótopo de número de massa 235. Então, esse é o isótopo que captura um nêutron e dá origem à fissão nuclear, que é exatamente a que produz a energia dos reatores nucleares. A tecnologia de aceleradores nucleares acabou permitindo ir além. Então, hoje, o último elemento produzido é um que tem um Z118. Eu escrevi o Z. Então, o curioso, quem lembra das aulas de química, lembra que existe, classificando os elementos, uma tabela periódica. Então, nessa tabela periódica, conforme o autor, na extrema direita tem os gases nobres. E esse último elemento produzido é um gás nobre. Agora, a vida do 118 é aproximadamente 1 milissegundo, quer dizer, 1 milionésimo de segundo. Bismuto é estável. Urânio 238 tem 4,5 bilhões de anos. Tório 232 tem 14 bilhões de anos. Do urânio até o bismuto existem toda uma porção de elementos que fazem parte da cadeia radioativa que se encerra nos isótopos do chumbo e o de vida mais longa, que faz parte da cadeia, é o rádio 226, que é o rádio da Madame Curie, que tem 1.600 anos. O de vida mais longa tem 14 bilhões de anos. Tem aproximadamente a idade do universo. É uma coincidência, não há nada fortuito ou consequente nessa meia-vida. Aliás, por uma enorme coincidência, o sistema solar, o nosso sistema solar, tem uma vida da ordem de 4,5, eventualmente, talvez próximo de 5, depende de como se apresenta. E também, por uma enorme coincidência, é a vida correspondente ao urânio 238. O que acontece na produção de elementos das estrelas é que essa produção depende da temperatura no interior do núcleo. Então, o Sol no núcleo tem uma temperatura
aproximadamente de 15 milhões de graus Kelvin. Essa temperatura é insuficiente para produzir elementos além do hélio 4. Então, vamos ver agora o processo de energia das estrelas. Aliás, na verdade, vou analisar o processo de energia das estrelas e, posteriormente, vou estar analisando o processo de formação dos elementos químicos. E vou abranger também a formação, basicamente, do que nós poderíamos chamar os transurânicos, ou primeiro os actinídeos, depois os transurânicos. O 118 é um transurânico. Então, o processo começa Então, escrevi explicitamente a equação correspondente à reação nuclear de formação do primeiro isótopo formado a partir da reação de dois prótons. Essa reação é uma reação que nós, em termos de reação nuclear, classificamos como uma reação fraca, uma interação fraca. Então, é uma interação que ocorre, o termo correspondente, que se chama seção de choque, muito baixa. Então, no Sol, essa interação na temperatura hoje que ocorre no Sol de 15 milhões de Kelvin, ela ocorre de uma maneira bastante lenta. O Sol, se eventualmente chegasse a esgotar todo o seu combustível, aí no caso o próton acaba fazendo parte do combustível do Sol, ele teria uma duração da ordem de 100 bilhões de anos. Melhor não ficar muito otimista, que a partir de algo da ordem de uns 10 bilhões de anos, o Sol ficaria instável e, evidentemente, não poderia estar fornecendo a energia para a Terra. Muito provavelmente, antes disso, teríamos que nos mudar para algum planeta habitável, só que não vai ser um do Sistema Solar. Então, apresentei o primeiro estágio da reação de energia, que é também o primeiro passo para a formação dos elementos, no caso do Sol. Isótopos, eu fiz o comentário que podem ser formados
utilizando procedimentos relacionados a máquinas nucleares. Então, vamos fazer uma espécie de pequeno intervalo para contar uma historinha sobre utilização de isótopos. Elementos radioativos, eles fornecem energia. Então, eventualmente, nós poderíamos considerar, ao invés das prosaicas pilhas ou baterias que se usa, poderíamos estar considerando a possibilidade de estar utilizando isótopos para produzir energia. Então, isótopos produzem energia. A nave lançada com o veículo para Marte, o núcleo de energia é um isótopo do elemento plutônio. Então, eu estou contando essa historinha porque é uma historinha que o laboratório de Berkeley, onde eu sou pesquisador, participou lá da discussão de qual seria o isótopo mais apropriado para colocar, fornecendo energia exatamente para o veículo espacial que se move na superfície de Marte. Marte é um planeta cuja massa é da ordem de 1/10 da massa da Terra, e o que acontece é que a necessidade de energia é da ordem de 1 kW. 1 kW é a energia que se usa, por exemplo, num aquecedor doméstico para dias frios. Só que é apropriado para movimentar esse veículo espacial que chama até Curiosity. Esse plutônio 238 tem uma vida, uma meia-vida da ordem de 100 anos. E algo da ordem de quilograma de plutônio 238 é exatamente a bateria desse veículo. Então, radioatividade tem a propriedade também de corresponder à possibilidade de fornecimento de energia. Então, o plutônio não existe na Terra. Ele teve que ser fabricado justamente por meio dos processos que, em última instância, corresponderam à produção do 118. Aqui produziu o plutônio de número atômico 94. No processo de energia do Sol, então, a reação próton mais próton é uma reação que é o primeiro estágio
da energia do Sol. Mas não termina aqui, tem mais. O deutério, o hidrogênio de número de massa 2, tem o nome deutério, ele continua. Ele forma o hélio 3 mais um gama. Então, 1 mais 1, 2, 2 mais 1 do próton, 3, e acaba liberando no final um gama. E a última etapa do estágio é uma reação onde dois hélio 3 se juntam, formam um hélio 4, que é a última etapa, e liberam dois prótons. Então, no Sol, o processo de formação de energia termina com a produção do hélio 4. Isso se dá muito lentamente. O Sol é uma estrela média, incapaz de superar essa última etapa. Então, a produção de hélio 4 é a última etapa possível para estrelas que têm uma massa que corresponde a uma massa média, mas é uma massa pequena com respeito à possibilidade de produção de elementos químicos. Então, uma pergunta ou uma curiosidade que pode haver: qual seria a massa necessária para a produção de elementos químicos? Para ir além. Algo da ordem de umas 5 vezes a massa solar. Então, estrelas com massa superior a algo da ordem de 5 massas solares são estrelas capazes de produzir elementos químicos do universo. Então, essa produção é relativamente rara e ainda é mais rara por razões que vamos ver no decorrer da apresentação. Ainda é mais rara a possibilidade de produção quer de tório, quer de urânio. A energia que o Sol irradia, tá, eu vou introduzir esse valor, é quatro vezes 10 a 26. Bom, então,
Primeiro, uma pequena pausa. No sistema solar, Vênus, que é um planeta que tem aproximadamente a dimensão da Terra, não só está próximo demais do Sol, como também, por razões, vamos dizer, geoquímicas ou venusquímicas, ele não tem possibilidades mais ou menos semelhantes. Ele apresenta uma camada de dióxido de carbono que dá como consequência uma pressão atmosférica da ordem de 100 vezes a pressão atmosférica da Terra. Vênus, que poderia eventualmente apresentar condições favoráveis a um planeta que tem uma massa da ordem de 1/10 da massa da Terra, e essa situação fez com que Marte não tenha uma atmosfera. Então, esse problema de explorar Marte não é exatamente um problema para estudar a habitabilidade de Marte. Bom, e aí aparece basicamente uma indagação que sempre que se estuda o sistema solar, ocorre a pergunta, bom, e temos vida em outros planetas? Sistema solar está excluído, não temos. Estudos sistemáticos efetuados por meio dos diversos telescópios espaciais que existem indicam a possibilidade de possíveis planetas habitáveis. Então, pergunta. Chegamos lá? Como viajar distâncias da ordem de alguns anos-luz? Resposta: utilizando sistemas correspondentes às diferentes sequências de filme Guerra nas Estrelas ou algo parecido. Só que isso, na imaginação, é possível, na realidade, não é. Então, o melhor que nós temos é cuidar nos próximos 10 bilhões de anos da existência do Sol do melhor jeito possível do nosso planeta. O risco com aquecimento global do nosso planeta não é o derretimento das calotas polares só. Elas podem também contribuir para elevar o nível do mar. Mas água tem um coeficiente de dilatação da ordem de 0,5 milésimo de partes por grau centígrado. Então, 2 graus de elevação, 2 graus de elevação acabariam dando
1 grau de elevação de temperatura acabaria dando uma dilatação da ordem de 1 milésimo, profundidade média do mar 3.000 metros, 1 milésimo de 3.000 metros é 3 metros. Caraguatatuba será atingida numa proporção relativamente grande de mar subindo. Então, uma das formas de cuidarmos do nosso planeta é exatamente evitar que o cobertor de dióxido de carbono faça com que a temperatura aumente. Então, agora chegamos a 4 vezes 10 a 26, mediante reações nucleares continuadas, saindo do próton, chegando até o hélio 4. Bom, então, eu estava comentando sobre o problema de estrelas cuja massa não seja suficientemente grande, a sequência de energia terminar exatamente na produção do hélio 4. Bom, então vamos agora fazer uma análise da situação posterior. Vamos pegar uma tabela nuclear, verificar o que acontece. Então, na tabela nuclear temos hidrogênio, deutério, são os estáveis do hidrogênio. Posteriormente, então, esses são os elementos químicos que estão sendo colocados até agora. Bom, aí tem mais elementos químicos. Lítio, que tem Z igual a 3, sobre o qual não falei. O lítio 6 e lítio 7 são 2 isótopos presentes do hélio. E aí vamos encontrar berílio 9, que é estável, berílio 8, que seria um elemento
extremamente interessante se existisse berílio 8 seria ótimo, porque nós temos, depois do berílio, temos o boro, com Z igual a 5, e posteriormente carbono 12. Deixa eu colocar isso mais claro. Carbono 12 é o primeiro elemento da sequência de formação dos elementos. Então, temos o berílio 8, hélio 4, com 2 hélio 4, e carbono 12, Vou fazer um parênteses aqui, para vocês entenderem essa tabela aqui. Essa tabela funciona com o Z andando, exato, Z andando aqui na vertical e o N andando aqui, entendeu? Uma tabela de Z na vertical, Z1, 2, 3, 4, 5, 6, e N aqui na horizontal, tá? Esses são os Zs. Então, aritmeticamente trivial. Junta 3 hélio 4 e formamos o carbono 12 e damos a sequência para a produção dos elementos químicos mais pesados. Então, aparentemente não parece haver nenhuma dificuldade. A única dificuldade que temos é que a meia-vida do berílio 8 é 1 femtosegundo, 10 elevado a menos 15 de segundo. Então, para ir além, teríamos que ter um berílio 8 estabilizado, e esse berílio 8 estabilizado daria, com mais um alfa, daria origem ao carbono 12. Então, é trivial. Basta estabilizar o berílio 8, 15 milissegundos, aliás, 10 a menos 15 segundos. Só que o tipo de problema que tem, que as partículas se juntam, sai, se juntam, sai. Então, para haver uma quantidade suficiente de berílio 8, de uma forma que na sequência
possa ser formado o carbono 12, justamente existe essa necessidade de termos um chuveiro, um fluxo de alfas suficiente para que a reação tripla possa ocorrer. Então, a maneira de obter é por meio de temperaturas mais elevadas no núcleo, e temperaturas mais elevadas no núcleo só ocorrem em estrelas mais maciças, com uma massa maior. Então, eu havia falado que no Sol nós temos algo da ordem de 15 milhões de Kelvin. Então, nessas estrelas onde ocorre essa situação de produção de carbono 12, as temperaturas são da ordem de 100 milhões de Kelvin. Então, essas são temperaturas que, digamos, em laboratórios sequer existe a possibilidade de serem atingidas. Quer dizer, elas podem ser produzidas em estrelas e só estrelas de massa maior chega a haver essa possibilidade de formarmos o carbono 12. Uma vez formado o carbono 12, a sequência, vamos dizer, é relativamente direta e vamos ver agora. Nessas estrelas que eu estou me referindo, não o Sol, não o nosso Sol, o que vai ocorrer é uma possível sequência de reações nas quais a reação envolvendo capturas sucessivas de alfa são as mais comuns, mas reações de prótons também. Agora, alguém vai me perguntar, e a pergunta cabe, é pertinente, eu esperava que alguém me perguntasse. E nêutron, que história é essa? Onde entram nêutrons na história? O problema de nêutrons é que eles são uma partícula presente no nosso universo, mas tem uma vida relativamente curta, da ordem de 15 minutos. Quer dizer, um nêutron, eventualmente guardado numa garrafinha, em 15 minutos decai. Então, os nêutrons vão desaparecendo. Então, nêutrons não existem estáveis, a não ser em condição nas quais eles possam ser capturados num tempo relativamente curto. Então, nêutron é uma partícula que, vamos dizer, fácil, mas limitada. Então, nêutrons, em parte do estágio de formação dos elementos, não são partículas que dá para contar com a presença. Agora, partículas alfa
existem. Prótons existem. Então, formamos o carbono 12. Mais um hélio 4. Forma o oxigênio, mais um excesso de energia que aparece na forma de gamas, e a sequência, que nós chamamos de sequência de capturas alfas, vai ocorrendo com facilidade até chegarmos ao níquel 56. Então, aqui eu estou colocando gama, isso indica que essa reação de captura, bem como toda uma série de reações sucessivas, são exoenergéticas. Quer dizer, a captura corresponde a uma liberação de energia correspondente. Só que essa liberação de energia é muito menor do que a liberação de energia do estágio inicial, próton mais próton, deuteron mais próton, hélio 3 mais hélio 3, hélio 4, etc. Tá? Esse é o estágio principal de produção de energia. Os outros produzem energia, mas de uma forma menos acentuada. Em níquel 56, o níquel 56 não é estável, é radioativo, cai. No ferro 56. O ferro 56 é um dos elementos mais abundantes do universo. Por que que interrompe no ferro, no níquel 56? Porque o níquel 56 é o limite exoenergético. Então, a partir daí, teria que existir outro processo. Não, na verdade, existem outros processos. Prótons existem o tempo todo e, particularmente, carbono 12 mais próton dá nitrogênio nitrogênio 13. O nitrogênio 13 tem uma meia-vida da ordem de uns 10 minutos e ele cai eu vou só escrever a parte principal que nos interessa. Ele cai para o carbono 13. O carbono 13 é um isótopo que aparece na natureza numa proporção da ordem de 1% do carbono básico, que é o carbono 12. Agora, o carbono 13 é importante porque ele é um fornecedor de nêutrons. E
a sequência de captura de nêutrons é absolutamente essencial no nosso processo. Então, como ocorre a produção de nêutrons? Nêutrons têm que sair de algum lugar. Ele sai exatamente da reação de carbono 13. Então, nêutrons fazem parte da nossa continuação. Então, o principal dá para entender com enorme facilidade. Então, estamos com Z, vamos escrever 26, 28 e queremos ir para números atômicos mais elevados. Quer dizer, vamos ver como chegar para o número atômico 83. Então, o procedimento é o seguinte: núcleos sucessivos capturam um nêutron. Nêutron é produzido pela reação que está do lado direito, carbono 13 mais hélio 4. Então, o nêutron é produzido, é capturado, e aí a sequência que ocorre é uma sequência que corresponde a um procedimento que se chama beta-decay. Então, esquematicamente, nós temos um determinado X captura um nêutron, então a aritmética é trivial. Ele vai passar para X, A mais 1, mantém o Z. Em termos de estrutura nuclear, como resultante dessa captura, nós temos um núcleo que vai decair por beta-decay. O que significa o beta-decay? Então, o beta-decay significa que um próton daquele determinado núcleo se tornou um nêutron. O número A, quer dizer, o número de massa, que era A mais 1,
permanece, não muda nada. Haver uma emissão de um elétron não muda. Então ele ganha um número atômico. Ele ganha um número de prótons. Então isso vai ocorrendo de uma forma relativamente regular, a não ser determinadas situações que isso ocorre dando uma espécie de acúmulo por razões da própria estrutura nuclear intrínseca e vai chegar até o bismuto 209. Chegar ao bismuto 209, parou. Ele não tem caminhos dentro desse procedimento, não há nenhum caminho possível dele continuar, porque as meias-vidas, de novo, ocorre a dificuldade. As meias-vidas são por demais curtas para que haja o tempo de ocorrer a captura. Então, esse tipo de procedimento que eu fiz referência de produção de nêutrons, lembre que nêutrons têm uma vida de 15 minutos. Então, esse tipo de procedimento com nêutrons produzidos se chama processo lento. Em inglês, que é a linguagem que acaba sendo mais utilizada, slow, lento. S-nêutron. Então, esse é o processo usual que termina no bismuto 209. Como é que dá para ir além? Se nós temos nêutrons produzidos de uma forma relativamente lenta, não dá para ir além. É necessário uma possibilidade na qual um grande número de nêutrons chegue a existir. Então, isso acaba sendo produzido dentro de uma dinâmica estelar especial. Se uma determinada estrela explode como supernova, ela produz uma enorme quantidade de nêutrons. Então, desde que ela esteja nas proximidades de uma estrela onde o processo de produção de elementos esteja ocorrendo, então existe a possibilidade de haver essa captura. Então, esses nêutrons são os nêutrons que nós chamamos de rapid, R.
Então, a pergunta que, obviamente, ocorre, bom, como é que eu tenho certeza que isso possa estar acontecendo? Bom, não tenho certeza. Na verdade, esse é um processo relativamente raro. Como é que eu sei que o processo é relativamente raro? A espectroscopia óptica, que é a grande ferramenta da astronomia, ela permite identificação de elementos nas estrelas. O tório, que justamente faz parte do processo de produção dos actinídeos. Quer dizer, os actinídeos são os transbismuto, quer dizer, depois do bismuto. O tório, ele tem uma espectroscopia bastante bem conhecida e que não apresenta possibilidade de a espectroscopia ser confundida com outros elementos. Então, o tório tem uma espectroscopia segura, fácil. A hora que eu digo fácil, obviamente não é bem assim, mas é uma espectroscopia que dá essa possibilidade. O urânio tem uma espectroscopia que dá para classificar como difícil. Então, quando se quer estudar a produção de elementos com Z maior que 83, o tório é uma boa referência. Então, o que acaba acontecendo é que indicações de medidas telescópicas extremamente sofisticadas indicaram na nossa galáxia. Lembra que na nossa galáxia é relativamente fácil certas medidas, porque as distâncias são relativamente pequenas, as atenuações que dependem do quadrado da distância ficam possíveis com uma intensidade razoável. Então, na nossa galáxia, o número de determinações de presença de tório nas estrelas é da ordem de 100. Fora da nossa galáxia, existem 2 determinações. Então, vamos quantificar o que eu estou falando. Temos 10 a 11 equivalentes à massa solar na nossa galáxia. 100 bilhões. Houve detecção de presença de tório na nossa galáxia de 100, 10 a 2. Então, isso significa que, com toda a observação que nós fizemos, bom, nós propriamente não, eu estou relatando observações dos outros. Todas as observações que puderam ser feitas indicam presença de tório em cada bilhão de estrelas.
é como ganhar na loteria esportiva. É probabilisticamente bastante baixo. No Sol tem tório? Não, no Sol não, né? Por causa que é pequeno no Sol. O Sol tem tório. Tem tório? Tem. Não, é que no Sol é fácil, ele está logo aí. Está logo na esquina. Está só 150 milhões de anos-luz, é fácil. Mas tório tem uma espectroscopia óptica bastante boa. O tório. O urânio não tem. O que determina a espectroscopia ser boa? As linhas serem claras? As linhas. Você tem linhas características. Existem linhas características. Agora, evidentemente, elementos químicos mais presentes, é claro que aparecem com bem mais intensidade. Mas esse gênero de espectroscopia, ele recorre a artifícios absolutamente acrobáticos. Quer dizer, são determinadas algumas linhas e verifica se elas estão presentes. Tem mais de uma linha. Espectros ópticos têm mais de uma linha. Tem linhas na região do visível, tem linhas relativamente fáceis de medir na região do infravermelho. Quando se recorre a telescópios espaciais, nós ampliamos a possibilidade até para linhas na região do ultravioleta. Então, o que dá certeza de que, por exemplo, o tório foi determinado foi a presença de um conjunto de linhas espectroscópicas que são as características do tório. O sódio é um dos elementos químicos mais estudado por espectroscopia. Ele apresenta duas linhas amarelas características. 5.890 angstrom, 5.896 angstrom. Então, se elas estão presentes, caracteriza o sódio. Ferro foi também bastante bem estudado, também tem toda uma porção de linhas espectroscópicas características. Então, isso é como se fosse a impressão digital do elemento. Então, o elemento é caracterizado por suas linhas espectroscópicas. Então, essa presença é medida. Essa determinação justamente permite fazer as afirmações. Então, no caso do tório, veja, é uma afirmação segura de ter sido medida em 100 estrelas. Agora, o ter sido medido em 100 estrelas é um universo extremamente pequeno. Quer dizer, isso indica que tório e urânio são formados numa proporção relativamente pequena, o que indica que a sequência do processo, quer dizer, o rapid neutron, a sequência do processo é relativamente raro. Bom, a pergunta que cabe é o seguinte: evidentemente, na sequência, caindo do tório ou do urânio para o chumbo,
produz toda uma série de elementos. Agora, são elementos formados numa proporção relativamente pequena, com alguma dificuldade de medida por causa de serem raros. A outra pergunta que cabe é: por que não forma elementos com Z maior do que 92? Forma. Plutônio é formado, elementos com Z maior do que o plutônio, elementos que atualmente são formados artificialmente, também são formados. Só que a dificuldade começa aí. Plutônio, ele apresenta um isótopo com uma meia-vida de 80 milhões de anos. Então, 80 milhões de anos faz com que, na maior parte das estrelas, ele já tenha decaído. Então, ele não existe. Fora isso, ele tem uma espectroscopia também mais complicada. Na Terra, eventualmente, fazendo os cálculos da época da formação do sistema solar, a presença do plutônio espalhado pela totalidade da Terra é algo da ordem de 1 quilograma em algo próximo de 10 a 25 quilogramas. É uma parte extremamente pequena, difícil de medir. Há evidências de que pode ter sido medido. Você falou, o plutônio tem meia-vida de 80 milhões de anos, né? O plutônio tem meia-vida de 80 milhões de anos. O 244. Tá. Porque esse 1 quilograma de plutônio que tem na Terra, a Terra foi criada há 5 bilhões de anos, né? Como é que existe ainda esse plutônio? Não, então, a proporção que existe é bastante baixa. Ah, tá. Não, é 10 a 25. Tá aqui, você leva, tem 80 milhões para 4,5, você tem o fator 50, 2 elevado a 50, dá um número bastante baixo. Mas existe possivelmente existe numa proporção. 2 elevado a 50 é 10 elevado a 15, né? 2 elevado a 50 é 10 elevado a 15. 10 elevado a quinta. Não, você nota que até o número não é tão pequeno. É verdade. Mas, de qualquer maneira, então, na produção dos elementos das estrelas, desde que o processo de captura de nêutrons rápidos ocorre a possibilidade de serem formados e permanecer muito tempo até elementos bem mais pesados, com Z94, 95, 96 e vai daí. Pode até ter sido formado 118, só que ele decai de uma forma extremamente rápida. Então, não temos meios de estar determinando. Fora isso aqui, dentro da tecnologia espectroscópica atual, por exemplo, o plutônio é muito difícil de medir, como, aliás, é muito difícil medir o urânio. Então, determinadas situações nas quais queremos constatar a presença de elementos com Z maior, no momento não existem. Agora,
formas de estar analisando de uma maneira reiterada, utilizando como apoio software de grandes computadores, vão ampliar esse nosso universo. Então, a astronomia, a astrofísica observacional vai progredir muito nos próximos anos. Em 1900, a quantidade de cientistas fazendo pesquisa ligados a universidades dificilmente passava de algumas centenas. Hoje, trabalhando profissionalmente em ciências exatas, nós devemos ter algo que possivelmente deve estar chegando perto de 1 milhão. Então, temos 1 milhão de pessoas trabalhando, ou da ordem de 1 milhão, talvez tenha um exagero da minha parte. Então, a possibilidade de novas descobertas cada vez é ampliada. Bom, eu vou parar por aqui. Agradeço a presença e a paciência de vocês. Obrigado. Mas o César Lattes, ele foi um grande físico brasileiro, né? Já falecido, importante na descoberta do meson pi no final dos anos 40. Né? Aliás, ele é que descobriu o meson pi. Eu vou deixar claro. Mas ele não ganhou o prêmio Nobel pela descoberta. O prêmio Nobel foi logo no início dos anos 50 que foi dado, e foi dado para o orientador dele, né? Não, não era nem orientador, era o supervisor. Supervisor. Né? Bom, ainda tem um tempo para pergunta, eu vou fazer uma. Você calculou em da ordem de 1 milhão de pessoas que trabalham com exatas da ordem dele. No mundo. Tá. Eu digo, você juntaria aí físicos, matemáticos, astrônomos, né? Não, exato. Eu quero dizer mais ciências exatas. Mais ciências exatas, tá. No Brasil, esse número teria da ordem de uns 10 mil, não? Perto de 10 mil. A Tá. Sociedade Brasileira de Física tem perto de 10 mil. Mas tem que juntar outra, né? Agora, então tem campo para jovens físicos, jovens matemáticos que queiram trabalhar com isso, não tem? Exato. Eu só espero que dinheiro para a ciência venha na proporção de vida. Não tem jeito, não dá para fazer ciência sem dinheiro. E, lamentavelmente, uma parcela apreciável de verbas ou de orçamento, não só da ciência como da educação, acabou sendo suprimido em nome o nome que se dá ajuste fiscal. Quer dizer, não adianta fazer qualquer ajuste fiscal paralisando os setores básicos do país. O meu aluno Rodrigo aqui, você me corrija, ele leu um artigo na revista Scientific American, né, Rodrigo? Mostrando que o corte de verbas para a ciência caiu de 9 bilhões por ano para 2 bilhões, né? Isso do ano passado, do ano retrasado para esse, né? 2013 era 9 bilhões de reais. 9 bilhões, vamos ver. Esse ano, 2 bilhões, né? Quer dizer, você tem um corte de 7 bilhões por ano, que é terrível. Ajuste fiscal. Isso é um ajuste fiscal, né? Isso está atacando a possibilidade de desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, né? Então, isso que o Hilda falou é importante, né? Vocês aí, muitos de vocês vão querer seguir carreira acadêmica, vocês estão aqui nas férias de julho, né? Ok? Querendo aprender um pouco de astrofísica e tal, num curso livre, ninguém
obrigou vocês a virem aqui, né? É sinal de que tem gente interessada por pesquisar, por estudar, por desenvolver, por fazer mestrado no futuro, fazer um doutorado, seguir carreira acadêmica, seguir a carreira de professor universitário, de pesquisador. E isso esse corte de verbas está assassinar o futuro do país e o futuro de vocês também, que querem pesquisar isso, tá? Mas vamos voltar aqui para os minutos finais de perguntas, né? Vamos lá. Quem tem perguntas? Fala, Gabriel. Boa tarde, professor. Então, lembra que, conforme o caso, o Ricardo tem que ajudar a interpretar. Tudo bem. Então, você disse que era 100 anos atrás que tinham 6 pessoas, né? Da ordem de 100 pessoas, mais ou menos. A conferência de Solvay foi a primeira grande reunião científica que ocorreu, tinha umas 30 pessoas. Isso daí há 100 anos atrás? Perto de 100 anos atrás. Nossa, teve um crescimento muito grande. Não, né? O crescimento é catastrófico, tá? Não é catastrófico. Não, é ótimo. Digamos, é exponencial. Ô, professor, e no começo você estava falando da possibilidade também de viajar para outros planetas, porque, se eu não me engano, é 10 milhões, né? 10 Ou 10 bilhões? O tempo de vida do Sol. Daqui a 10 bilhões de anos o Sol já vai estar... Daqui a 10 bilhões de anos vamos ter que achar outro planeta. Vamos ter que pedir para o Spielberg sugerir como fazer. Você pode falar um pouquinho sobre isso, do que você acha que vai acontecer? Não, dá para falar. Quer dizer, o que atualmente o campo que pesquisa isso se chama exobiologia. Exo é exatamente fora. Quer dizer, a vida fora da Terra. Então, foram determinados, até o momento, algo que corresponde a mais de uma centena de planetas com características da vida se desenvolver. Agora, necessariamente isso não significa existência de vida. Significa possibilidade de condições favoráveis para existir vida. E no caso a nossa, né? Agora, chegar até lá, aquele tipo de problema, difícil, né? Quer dizer, velocidade da luz para chegar na estrela mais próxima, que aliás não tem um planeta com facilidade de vida, na velocidade da luz é 4 anos. Quer dizer, mesmo que se consiga chegar a velocidades da ordem de décimo da velocidade da luz, são 40 anos. Então, mesmo Marte, possivelmente vocês vão chegar a ter ocasião de haver uma colônia em Marte. Possivelmente. Eu calculo que, da ordem de 20 anos, vai ser possível estabelecer uma colônia humana. Obrigado, professor. O Stephen Hawking, o físico Stephen Hawking, ele deu uma declaração para a imprensa, acho que a semana retrasada, dizendo que seria importante diferentes países, a Agência Europeia, os Estados Unidos, a Rússia, a China e o Japão, se unirem para um projeto comum de, em 15 anos, levando um ser humano para Marte, né? Da ordem de 15 anos. Tá? Os chineses calculam 20 anos deles levarem. Mas um esforço conjunto seria bacana, né? Não, é necessário. A Estação Internacional Espacial já é um esforço conjunto, né? Alguns dos grandes projetos astrofísicos que existem são colaborações internacionais, já existe. Eu cheguei a trabalhar no CERN, Centre Européen de Recherche Nucléaire, que é um projeto europeu. Aliás, é algo extraordinário, porque, de certa forma, veja, Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Agora,
Nós estamos vivendo 70 anos depois do término e realmente cooperações estão ocorrendo. Quer dizer, rivalidade entre nações nesse nível estão desaparecendo. Então, é utopia pensar que Rússia vai deixar de ter seus interesses, Estados Unidos vai deixar, ou China vai deixar. Mas tem sido encontrado formas, pontes que permitem o diálogo. Mais perguntas? Fala, Diego. Boa noite, professor. Fala mais perto. Eu queria saber de que forma a produção de energia e novos elementos influenciaram na formação de galáxias e aglomerados globulares. A produção de energia... E a formação de novos elementos... influenciaram na formação de galáxias e aglomerados globulares. Não, o procedimento básico de produção de energia é o que eu delineei no começo. Quer dizer, produção de energia é sair do hidrogênio, chegar até o hélio 4. Agora, o restante não produz energia numa proporção ponderável. Produz elementos químicos. Então, esse processo de produção de energia é relativamente generalizado. O processo de formação de elementos químicos é mais restrito. O processo que eventualmente permite chegar, por exemplo, ao tório, ainda é muito mais restrito. Eu acho que talvez você não saiba, mas você falou que tem 2 estrelas fora da galáxia que foi detectado. 2 onde foi detectado o tório. Deve ser Andrômeda, né? Porque não deve estar muito longe, não sei. Não, é relativamente próximo. Agora, o urânio, você falou que é mais difícil de detectar. Não. Se existe tório, provavelmente tem urânio. Mas detecção direta de urânio é mais difícil. É mais difícil a detecção por causa de detalhes das linhas espectroscópicos. A detecção nas linhas é uma detecção... São linhas características. No espectro óptico. Na verdade, o que tem é que você tem algumas linhas e você precisa de algumas linhas para garantir que foi aquilo. Tá. Interessante. Perguntas? Passar para Juliana, do Instituto Federal de Araraquara, aluna do curso de licenciatura em matemática. Oi, Hilda. Você falou das supernovas, que com a explosão, né, das supernovas, você falou dos nêutrons que são absorvidos pelas estrelas ao redor. Eu gostaria de saber qual é a maior temperatura que esses nêutrons atingem e a relação dessa temperatura com a distribuição. A maior das estrelas estáveis detectada é mais ou menos da ordem de 100 massas solares, da ordem de. A temperatura pode se aproximar do bilhão de Kelvin. Tá. E qual a relação dessa temperatura do nêutron com a distribuição de energia dele? Não, então, é que se você tem temperaturas mais altas, ocorre, basicamente, produção de elementos mais acelerados e a possibilidade da meia-vida ficar curta, encurtada, e exatamente dá origem à supernova, que é a forma dos elementos químicos se espalharem no universo. Então, essas estrelas mais pesadas produzem elementos químicos numa proporção, quer dizer, os mais pesados, em uma proporção bem maior do que os que existem aqui no sistema solar. Basicamente a aula, né? Ou no fundo o tema da aula foi a cosmogênese dos elementos, né? A formação dos elementos quer dizer, o Hilda basicamente chegou desde o próton, como chegar lá até bismuto e depois, né? E além, né? Foi esse o tema da aula, né, Hilda? Mais alguém quer fazer alguma última pergunta? Tá. Então, ó, queria agradecer a presença de todos vocês. Lembrar que amanhã continua aí o curso
minicurso de inverno de introdução à astrofísica que o professor Hilda Goldman está ministrando aqui no campus de Caraguatatuba do Instituto Federal. Amanhã, dia 5 de julho de 2017, quarta-feira, às 4h15 aqui nessa sala, tá? Vamos aplaudir de novo, Hilda, pessoal.